Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre uma etapa fundamental da nossa metodologia e para o seu aprendizado. Nós iremos falar sobre revisão. Você já teve aquela sensação de estudar um PDF, ler centenas de páginas, fazer grifo, reler e semanas depois ou até mesmo dias depois você não conseguir lembrar de nada? Exatamente normal acontecer isso, porque você está fazendo o seu estudo da maneira incorreta. Você está sendo apenas um colecionador de informações, você não está utilizando a melhor estratégia para gerar uma memória consolidada. E no mundo dos tribunais, concursos que você deve saber a letra da lei, realmente entender o espírito da lei, isso faz muita diferença, que esse aprendizado esteja fixado na sua mente. Então é muito importante que nós estudemos da maneira correta para que no dia da prova você consiga recuperar essa informação. Toda a nossa metodologia ela é baseada em neurociência. E a neurociência ela fala que para você recuperar uma informação você precisa fazer isso de uma maneira ativa. E como que você vai fazer isso? Você irá fazer isso testando o seu cérebro, forçando ele realmente a recuperar a informação. Nós precisamos entender que o auge da aprendizagem não é quando nós colocamos a informação para dentro, e sim quando nós conseguimos pegar essa informação e colocar ela para fora. Entenda, você aprendeu a estudar errado. Revisar não é reler. A simples releitura, ela irá trazer para você aquilo que nós chamamos de falsa competência ou ilusão de competência, uma falsa fluência. Você consegue identificar aquele assunto, aquele conhecimento, mas você não consegue responder a questão de uma maneira correta. Já aconteceu isso contigo? Provavelmente já, porque nós fomos treinados a estudar dessa maneira, a falarem para nós que quanto mais nós relemos uma informação, mais nós assimilamos. Isso não é verdade. Você precisa forçar o seu cérebro a recuperar essa informação. E o seu cérebro ele precisa entender que aquela informação ela é tão importante que ele vai tirar da memória de curto prazo e colocar na memória de longo prazo. Então uma revisão bem feita, ela serve para interromper a curva do esquecimento e fazer com que esse esforço que você irá fazer hoje se transforme na sua nomeação amanhã. Nessa aula eu vou te ensinar a você sair de uma revisão passiva, aquela revisão que te dá aquela falsa sensação de segurança, aquela ilusão de competência de que você sabe alguma coisa, e te levar a um outro nível de revisão, uma revisão efetiva, uma revisão ativa. E a nossa revisão aqui, ela terá como foco primário a resolução de questões que você ainda não tenha feito, questões inéditas, porque você precisa entender que no dia da sua prova não será um PDF de 200 páginas que você precisará resolver, serão questões. Então a melhor maneira que você tem de fazer uma revisão ativa é através da resolução de questões. Nós temos também uma outra base na nossa metodologia, o seu caderno de erros que você já está montando ou já montou baseado em quê? Nas questões que você fez também. Naquelas questões que você tem errado, naquelas questões que você tem dúvida, você pega aquela informação, como está na aula de caderno de erros, e você coloca no seu caderno para você também fazer uma revisão ativa daquela informação. Então hoje nós iremos aprender como que nós fazemos essa revisão ativa, com questões inéditas, com questões favoritas que você porventura continue errando. Você fez a sua meta de exercício, você fez a sua revisão no final de semana, mas você continua errando aquela questão. Então você também terá que voltar até ela e resolvê-la até que aquele conhecimento ele fique consolidado. Lembre do que eu sempre falo com vocês, a nossa aprovação ela está diretamente ligada à maneira que nós lidamos com os nossos erros. Se nós ignoramos os nossos erros, é como na vida. Se nós não resolvemos, nós tendemos a continuar errando as mesmas coisas. E na prova não é diferente. Imagina você chegar na sua prova e você lidar com uma questão, olhar para ela e falar assim, eu já vi essa questão, mas eu não sei resolver. Porque quando eu errei, eu não corrigi. Quando eu errei, eu não consolidei a maneira correta da aprendizagem, eu consolidei a maneira errada. Isso gera uma frustração, isso faz com que você desanime na hora da sua prova. Então, por isso que os nossos pilares de revisão são a realização de exercícios novos, realização de exercícios que você ainda está errando
e a nossa revisão ativa com o nosso caderno de erros. Então fique atento e vamos aprender a fazer a revisão da maneira correta.